Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o ensinamento que a parábola da vinha entregue aos maus lavradores nos ensina como mordomos cristãos. Pois, amados em Cristo, Jesus ainda se encontra no Templo de Jerusalém para ensinar algo fundamental sobre o reino dos céus e questiona o princípio religioso adotado pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo, com o objetivo de que estes, então, reconhecessem o equívoco e a injustiça que esse pensamento religioso produzia. Daí conta a seguinte parábola que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, que diz: Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Meus amados, Jesus desejava obter uma resposta dos fariseus, já com outras parábolas. Estes, todavia, tinham o cuidado de não dar respostas às perguntas de Jesus que pudessem ser usadas contra eles, contra o pensamento religioso deles e de justiça que defendiam. Porém, desta vez, amados, a casa caiu, pois ao responderem à pergunta de Jesus, que perguntam: quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Acabaram de pronunciar uma sentença contra eles mesmos. E então Jesus continuou a lhes ensinar sobre o reino dos céus, como ainda escreveu Mateus. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso porque do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A Johnny vai nos trazer um cântico. Sem a tua graça não
amados em Cristo, se nesta parábola Jesus desmascara os principais sacerdotes e os líderes fariseus que serviam no templo, ele também mostra-lhes a raiz dos problemas da religião que praticavam, aponta para o fato e o resultado de injustiças que estavam a ocorrer desde o momento em que foram rejeitados os ensinamentos dos profetas de Deus e os seus ensinamentos. Assim como estavam a rejeitar os ensinamentos então, de Deus, estavam também prestes a rejeitar a Cristo, o enviado de Deus para os salvar, matando o Filho amado de Deus. Pois na parábola, Deus pode ser entendido como o proprietário da vinha. A vinha, conforme os profetas do Antigo Testamento, é o povo amado por Deus. Os maus e violentos trabalhadores são os principais sacerdotes e os anciãos que, com princípios religiosos equivocados, oprimiam, exploravam o povo, eliminando do seu meio as pessoas que, então, abertamente não viviam em acordo com a lei instituída por eles, rotulando estas pessoas como pecadores, como que eles próprios não fossem também. Porém, ao entenderem que Jesus falava deles, se irritaram e procuraram prendê-lo e, por fim, queriam matá-lo. Porque Jesus, enfim, torna claro para todas as pessoas de que os religiosos do Templo de Jerusalém eram aqueles que tinham se apoderado da vinha do Senhor, isto é, a consideravam propriedade sua, não reconhecendo-se apenas como administradores dela. O que então, amados, nos chama a atenção ainda hoje, para não cairmos na tentação de nos impor ou nos manifestar contrários ao que as Escrituras sagradas, tanto do Antigo Testamento como do Novo, nos ensinam sobre o reino dos céus, da autoridade de Deus sobre tudo e todas as coisas que Ele criou, especialmente também a autoridade que foi dada a Jesus sobre nós como nosso Salvador e Senhor, que tudo fez e continua a fazer e ministrar para o bem das pessoas que amam e acolhem a Deus, as ordens de Deus. Fato que nos leva a reconhecer que apenas somos mordomos de Deus e que Jesus é o herdeiro de Deus e nós, pela fé em Cristo, somos feitos filhos de Deus, portanto justificados por fé e sem méritos a nossa parte, nos é dado o privilégio de sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Vejam, amados, que bênção, que privilégio que o nosso Deus nos concede na riqueza da sua graça, misericórdia e amor. Isso tudo para constrangir-nos, impelir-nos a desocupar o lugar que não nos pertence e retomarmos o lugar de servas do Senhor, dispenseiras de Deus, trabalhando com entusiasmo que provém do Espírito de Deus que habita o nosso coração, não cedendo à tentação de nos colocar no lugar de Deus, nem tampouco questionar a Deus devido a situações adversas que venham a se manifestar em nossa jornada de fé,
bem como as suas advertências aqui na terra. E nisto conta-se uma pequena história de um trabalhador rural, que em certa ocasião, ao ver-se frustrado com os resultados de suas colheitas, pôs-se a reclamar de tudo, ao ponto de questionar as leis naturais que Deus instituiu aqui na terra. E quando cansado, busca descansar sobre a sombra de uma grande amoreira. Fixa o seu olhar nos galhos da amoreira e repara no pequeno fruto da monstruosa árvore. E ao girar o olhar para o lado, nota uma enorme melancia presa a um frágil ramo do pé de melancia, que o levou a exclamar: veja só, estou com toda a razão, tudo está errado, olha só o tamanho da melancia e a frutinha desta grande árvore, deste pé de amora. E quando acabou de se expressar, uma frutinha da amora caiu no seu nariz, o que fez com que este homem logo remendasse o seu pensamento, pensando: se fosse a melancia, o que seria de mim? Então afirma: Deus faz tudo certo e coloca tudo no seu devido lugar. E assim, amados em Cristo, muitas vezes Deus, na vida de seus filhos e filhas, permite que pequenas amoras caiam no nosso nariz empinado, que são as adversidades nesta vida terrena. Isso tudo no desejo de nós nos dar conta de nossa soberba, nosso orgulho vão, de que o nariz empinado exclui a vontade de Deus em nossas escolhas e decisões. E enquanto Deus quer que sejamos bons despenseiros da graça de Deus que está em Jesus Cristo, pois, amados, justificados por fé, no tempo próprio Deus nos chamará em sua autoridade e poder para tomarmos posse da herança eterna. E Ele então poder dizer a nós: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E enquanto vivemos aqui, sejamos bons mordomos. A Johnny vai nos trazer um cântico. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Esses dons Ele me deu para amar, servir e louvar.
que assim o bondoso Deus possa nos ver sempre sob o poder da sua graça e nos abençoar ricamente, concedendo-nos a paz que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.